Capítulo 3033 Parceiros de treino, parte 1. Espero que até a hora do almoço. Valéron gritou nos ouvidos de Camila, sendo mais velho que Elzia, só o fez falar mais alto. Seu medo de abandono também piorou as coisas para ele. Passar de grudado em Lit 24/7 para não vê-lo por horas a fio aterrorizava o bebê. Afinal, era a mesma coisa que tinha acontecido com Jormo. Val. O papai está bem. Camila embalou o bebê antes de se virar para Elina. Com a ameaça de Meun e a busca por aqueles caras que roubaram a boca, Lit solos não podem mais atrasar seu treinamento. Eles precisam dominar o motor principal. Deserto de sangue ao mesmo tempo. A prática também exigia segredo. Era de suma importância que tudo o que Lit solos descobrissem sobre a forma ofensiva da torre permanecesse em segredo. Dessa forma, contanto que matassem seu inimigo atual, eles sempre teriam o elemento surpresa do seu lado ao enfrentar o próximo. Foi a razão pela qual pediram a Salahad com o local isolado com um poderoso geyser de mana e um parceiro de treino adequado para o motor principal. Bem, irmãozinho, o que posso dizer? Eu odeio você. Sinmara, a Fênix da Escuridão, se ofereceu para a tarefa, e seu irmão surta com ela. Lit era uma besta divina com um núcleo violeta brilhante, então somente alguém com um núcleo branco como os gêmeos ou um guardião poderia colocá-lo nas cordas enquanto a torre o sustentava. No entanto, os guardiões eram poderosos demais e Lit queria testar o motor principal contra alguém que realmente se machucara com seus feitiços, não apenas fingiria. Então ele aceitou a oferta de Sinmara e Surtr, embora ainda houvesse ferrugem entre eles. Os gêmeos queriam compensar por não terem ajudado ele a resgatar Plória. Quanto a Lit, ele sabia que, a menos que trabalhassem suas relações, ele guardaria rancor para sempre. Essa é uma palavra grande. O dragão da luz anotou suas descobertas enquanto sua irmã lutava. Inveja é mais adequado. Você não sente nenhuma má vontade real em relação a ele. Você só queria ter uma torre como essa e eu também. Não, agora o ódio se encaixa no perfil. Sinmara esperou que suas asas feridas se regenerassem antes de retornar à sua aparência humana. Aquela coisa ainda está incompleta, mas me deu trabalho. O colosso na frente dela tinha aparência humanoide e era tão alto quanto ela, alcançando 40 metros de altura. O motor principal parecia algo entre um golem e uma máquina com engrenagens nas juntas e portas de exaustão nas costas. A torre por si só tinha 30 metros de altura, mas isso era porque havia tantos andares acima do solo quanto abaixo. Mesmo depois de se reorganizar para ter braços e pernas, a torre tinha massa suficiente para crescer até o tamanho de uma besta divina de núcleo branco. O que você esperava? Surtr bufou. É uma torre de mago. Ela supostamente tem um poder comparável a um núcleo branco e a torre de Menadion era a melhor torre em Mogar. Mesmo que esteja incompleta, ela também está atualizada com a magia moderna. Se você adicionar o núcleo violeta brilhante de Lit e o azul brilhante de Solos, eles certamente vencerão você em poder bruto. Além disso, não se esqueça de que você pegou leve com eles porque esta é uma sessão de treino, não uma luta mortal. Isso ainda fere meu orgulho. Sinmara resmungou. Ela não estava usando seu equipamento e evitou usar seus milênios de experiência em batalha para terminar a partida rapidamente. Caso contrário, Lit solos não teriam aprendido nada e não teriam tempo para se acostumar com o sistema de controle do motor. Isso é besteira. Lit não compartilhava da visão de Sinmara sobre a luta. Os controles são péssimos, os olhos fizeram meus olhos lacrimejarem a maior parte da luta, e fomos espancados. A pedra cinza da torre estava cheia de listras de mármore branco com veios dourados e rachaduras dos feitiços e golpes da Fênix das Trevas. Assim como Sinmara, o motor principal estava se consertando a uma velocidade visível a olho nu, graças ao poder do geyser de mana abaixo de seus pés. Você está absolutamente certo. Isso é terrível. A voz de Solos transbordava sarcasmo e falsa indignação. Como não poderíamos atropelar uma fênix de núcleo branco e milenar na nossa primeira tentativa?
Quer dizer, não é como se estivéssemos perdendo as orelhas e os deuses sabem quantos andares. Minha mãe era uma péssima forjadora e a torre é uma porcaria. Desculpe. Eu não quis dizer isso. Lid suspirou, tirando os olhos primeiro para aliviar sua cabeça latejante. Eu só não esperava que os controles fossem tão complicados. Ele tirou a boca em seguida, depois as mãos e, por último, separou Ragnarok da fúria. Então, ele tentou se levantar do trono de pedra, mas descobriu que ainda se sentia tonto e desorientado. Eu sei. Solos recostou a cabeça contra o trono com os olhos fechados, acostumando-se a mover seu corpo real em vez do motor novamente. Acho que sabemos de onde Parek tirou sua inspiração para seu laboratório secreto. Aposto que se tivéssemos os ouvidos, os controles do motor seriam muito mais fáceis de manusear. Os tronos de pedra conectavam-se diretamente aos cérebros dos anfitriões para permitir que eles movessem a forma de batalha da torre como seus próprios corpos. Os tronos também ligavam as peças do conjunto de Menadion aos pisos da torre que alimentavam suas habilidades. Enquanto estava sentado no assento de controle do motor principal, os encantamentos dos vários andares podiam ser usados como magias e conjurados em um instante, como se fossem parte do núcleo de poder do artefato ao qual estavam conectados. Além disso, como a energia do mundo era usada em vez de mana e fluía pela torre em vez do corpo de Lid, conjurar os feitiços mais poderosos de seu grimório não consumia sua energia e não causava abuso de mana. Enquanto estavam no motor principal, Lid e Solos podiam usar magias de nível torre e lâmina sem nenhum peso em seus núcleos ou corpos. Ao mesmo tempo, no entanto, a sobrecarga sensorial causava-lhes uma dor de cabeça ofuscante. Os olhos coletavam informações sobre tudo ao redor deles, a boca constantemente sugeria magias e táticas que eles tinham que aprovar ou rejeitar, enquanto as mãos exigiam que eles escolhessem quais andares manter ativos e quais desativassem com base na situação em questão. O núcleo da torre piorou ainda mais as coisas. Ele inundou a visão e as mentes deles com atualizações de status sobre a integridade estrutural do motor após cada golpe os levou a usar alguns encantamentos e evitar outros para redirecionar a energia necessária para os reparos. Eu também. Lid suspirou. Aposto que Menadion deu sinestesia aos ouvidos exatamente para evitar a sobrecarga sensorial de usar muitos encantamentos de uma vez. Do jeito que está, podemos processar informações apenas pelos nossos olhos, o que sobrecarrega muito nossos cérebros. Ele fundiu sua mente com Solos, esperando que tudo o que o vazio aprendeu durante seu breve uso das orelhas fosse o suficiente para recuperar seus projetos, mas sem sucesso. A torre simplesmente produziu um artefato que parecia com as orelhas, mas não tinha nenhuma de suas funções. Era uma casca oca baseada em suas memórias. Capítulo 3034 Parceiros de treino, parte 2. Lid e Solos sabiam como eram as orelhas e como o artefato deveria funcionar, mas era só isso. Eles estavam sem as milhares de runas que compunham seu núcleo de poder e muitos encantamentos. Deuses, vocês dois realmente são uma versão mais jovem de nós mesmos. Suster riu, ouvindo-os discutindo do lado de fora da torre. Um é um gênio brilhante e despreocupado e o outro é um resmungão azedo e irritante. Ei! Sinmara e Lid disseram em uníssono. Acertou em cheio. Solos riu muito. Bem, o que você acha do motor? Lid e Solos se teletransportaram enquanto a torre voltava à sua forma original para consertar e recarregar mais rapidamente. Que parece estranho. Sinmara respondeu. Eu entendo o corpo humano, já que Ripa era humana. Parece masculino porque Lid é seu mestre. Mas por que a cabeça de metal? O que há com a máscara facial, os olhos brilhantes e o formato estranho do capacete? Porque ele é um nerd da Terra. Solos riu interiormente. Eu quis dizer o que você pensa sobre suas capacidades. Lid corou um pouco com o comentário. É muito bom. A Fênix da Escuridão admitiu a contragosto. Eu não tinha levado uma surra tão forte desde minha última batalha com a Aileen. Não vou mentir, seu uso da aniquilação de Silverwing foi realmente criativo e estou muito feliz que restringimos o uso de magias de lâmina.
Não sei se eu teria sobrevivido se tivesse sido atingido por um. O mesmo aqui. Lita estremeceu com o pensamento. E obrigado por segurar seus socos no último segundo. Cada golpe na torre causa dano ao corpo de Solus e eu não quero descobrir o que acontece se a torre desabar. Sinmara atacou com força no início para testar a durabilidade do motor, mas assim que rachaduras e buracos foram abertos, ela continuou a explorar as aberturas que encontrou nas estratégias deles, mas parou seus golpes no último segundo. Dessa forma, Lit e Solus sabiam quando e como erraram, mas não sofreram danos. Ei! A Fênix das Trevas soou ofendida. Como ousa me agradecer por isso? Mesmo que esteja bravo comigo, sou sua irmã mais velha e sou amiga de Solus desde a época em que ela se chamava Eupin. Eu nunca machucaria nenhuma de vocês. Obrigado. Solus disse com um sorriso caloroso. Ela não gostava do seu antigo nome, mas apreciava que Sinmara reconhecesse suas vidas e o quanto ela havia mudado como pessoa. Você deu uma surra na minha irmã, mas acho que você poderia fazer melhor. Surt mostrou o seu caderno. Lit permitiu que Surt usasse os olhos de dragão para estudar o motor principal e as técnicas que ele usou com Solus. Era a melhor e mais rápida maneira de descobrir o que eles poderiam melhorar. Bem, isso é óbvio. Solus deu de ombros. Foi nossa primeira luta de verdade contra um oponente poderoso. Eu ficaria preocupado se você dissesse o contrário. Isso significaria que você está ferrando com a gente. Não, eu quis dizer isso. O Dragão da Luz virou a página, mostrando um desenho lindamente detalhado do que parecia uma fusão da forma Tiamat de Lit e o motor. Eu acho que há uma maneira de compensar os ouvidos, ou pelo menos lidar melhor com o fluxo de informações durante uma luta. Significado? Perguntou Lit. Repa desenvolveu o núcleo de combate, agora motor principal, porque ela era humana. Mesmo se ela alcançasse um núcleo branco, ela provavelmente não teria massa para lutar em pé de igualdade com criaturas grandes e precisava de uma maneira de controlar a torre como seu próprio corpo. Além disso, ela não tinha Solus. Repa teve que fazer sozinha o que vocês dois podem fazer juntos. Suster continuou explicando sua ideia e como verificar se era viável. Eu gosto. Lita sentiu. Eu não. Solus fez beicinho. Porque você sempre consegue ser o corpo principal? Cresça mais 28 metros e meio e retomaremos essa conversa. Lit deu um tapinha na cabeça dela como se ela fosse um cachorro grande. Não tem graça. É daqui de cima. Lit projetou um holograma de como ele a via do seu ponto de vista, deixando Solus ainda mais irritado. Gente, sejam honestos comigo. Eu realmente pareço um cachorrinho animado quando estou chateada. Não. Suster disse rápido demais para ser convincente. Lit está só brincando. Sinmara se virou, incapaz de olhar Solus nos olhos, enquanto mantinha uma cara séria. Droga. Ela bateu o pé com tanta força que a pressão transformou a areia em vidro. Ainda assim, mesmo que queiramos tentar isso, acho que é melhor dominarmos o motor principal primeiro. Quero ser capaz de lutar sozinho mesmo sem Lit e o motor é exatamente o que preciso, já que não consome minha mana. Dar uma segunda fase a Lit pode esperar. O que é uma segunda fase? Sinmara perguntou. Nada. Solus disse rápido demais para ser convincente. Eu concordo com Solus. Lit sequestrou a conversa, ansioso para mudar de assunto. Se não aprendermos a usar o motor, o resto será inútil. Além disso, precisamos de outro parceiro de treino. Como eu. Sustra apontou para si mesmo. Não, quero dizer alguém contra quem podemos ir com tudo. Não podemos praticar magias de gravidade da torre, magias de Silverwing e magias de lâmina da torre com vocês, mas precisamos aprender a usá-las em combate prático. Mal podemos esperar para lutar contra Meun ou alguém como ele só para descobrir que há um problema que não levamos em conta. Lit disse. Giera está cheia de cidades perdidas que não têm ideia de quem somos e são muito antigas para terem ouvido falar da torre de Menadion. Você conhece algum deles que seja mais fraco que Taimos, mas forte o suficiente para testar todo o escopo da nossa força? Não. Susto balançou a cabeça.
Ainda não, pelo menos. Vou começar a investigar isso imediatamente. Ele chamou seus filhos, enviando-os em uma missão de reconhecimento em Gera sob o pretexto de ajudar o conselho local. Isso daria aos dragões acesso ao banco de dados já existente e a negação plausível de Lith. Eu cuido da papelada. Volte para dentro da torre. É hora do segundo round. O dragão da luz disse. Mas eu estou cansada. Solos choramingou. Não, você não está. Um estalar de dedos e um feitiço revelaram que ela, Lith e a torre estavam de volta ao seu melhor estado. Obrigado, Solos. Valeu a pena tentar. Lith suspirou. Ele sabia que ninguém teria compaixão por alguém tão grande e alto quanto ele. Solos, em vez disso, era baixinha e fofa. Não mencione isso. Ela resmungou. Eles não tinham problemas em trabalhar duro, mas a dor de cabeça constante dos olhos era outra história. Além disso, o motor transmitia a dor dos golpes para deixar seu mestre avaliar a força do oponente. Eles mal conseguiam imaginar a possibilidade de serem espancados até que seus corpos doessem tanto quanto suas cabeças. Caso verem, algumas horas depois. Depois de pacificar Elisia e Valeron, eles poderiam ser colocados no berço com Surin. A menina geralmente era quieta, mas se assustava facilmente. Se ela ouvisse outra criança chorando, ela se juntaria e aumentaria a carga de trabalho. Continua no próximo vídeo.